Boa noite. Conforme nós programamos no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre a verdade presente e a vida no campo. É bom considerar que, para você entender bem esse assunto, eu devo dizer que você deve considerar dois pontos importantes. O primeiro é assistir esse vídeo todo, até o fim. E o segundo ponto é, se você não assistiu os vídeos anteriores, aproveitar para assistir. O primeiro foi a verdade presente e a saúde. O segundo foi a verdade presente e o testemunho. Hoje, a verdade presente e a vida no campo. Na descrição deste vídeo atual, no fim, você vai encontrar o link dos vídeos anteriores. Você dá um toquezinho, abre no lugar certinho, fica muito bom. É muito prático e você vai entender direitinho. Agora, vamos considerar que a verdade presente é preciosa, especialmente agora que nós estamos em um tempo de fechar o cenário da história do planeta. Então, vamos estar atentos. Agora, um ponto precioso. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva agora. Dá um like, coloque os comentários. Não esqueça de compartilhar, porque compartilhando você está nos ajudando a ajudar outras pessoas. E acione o sininho, porque na próxima semana você vai ser avisado quando nós postarmos o próximo vídeo. Estamos contando com você para o seu próprio bem. A pergunta é, por que ir para o campo? Por que ir viver no campo? Observe que eu tenho aqui alguns pontos que eu achei fundamental para justificar a necessidade de ir para o campo. Primeiro, para que você possa ter a transformação do seu caráter à semelhança do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro e muito forte e muito importante. Agora, o segundo, para proteger da imoralidade, da corrupção, da violência e do crime. Imoralidade, corrupção, violência e crime. 4 coisas, numa sequência. Depois, nós encontramos o seguinte, para proteger de sons e cenas malignas. Sério? Também para proteger da imoralidade. Considera para proteger também de enfermidades físicas e mental. Incrível. Leia, estuda um pouquinho sobre isso, você vai ver a lógica da coisa. E para amenizar, ou seja, prorrogar o início do sofrimento causado pela crise final. Não é o sofrimento do tempo de angústia, é o início do sofrimento causado pela crise final. Aqui estão bons motivos. Você não acha que seria uma boa razão para a gente se mudar para a vida no campo? Veja os passos que devem ser dados para uma pessoa que está planejando ir para o campo, viver no campo. O primeiro passo é orar, pedindo sabedoria a Deus para agir com sabedoria e maturidade, com equilíbrio, segundo a vontade de Deus. Isso é muito importante. Deus em primeiro lugar. Depois a gente considera que você deve, são passos a ser dados. Então primeiro, oração. Segundo, estudar. Estudar o quê? Livros como, você pode ver o livro Vida no Campo, Ciências do Bom Viver. São livros que vai te mostrar a importância, eventos sinais, o grande conflito, tem capítulos que falam sobre esse assunto. Os dias em que nós estamos vivendo e como nós vamos agir nessa situação. Esse é um ponto que a gente tem que considerar. A leitura nessa linhagem de pensamento, ela vai lhe dar condições de permanecer motivado, vendo a seriedade das coisas que estão se aproximando. Depois, você precisa de ler também sobre a vida no campo em si. Você tem que saber escolher o local mais apropriado de acordo com o que você vai fazer no campo. Qual é o seu ideal? Então, esse é um ponto importante. De que você vai ver no campo? Você precisa de conhecer alguma coisa. Tem que se preparar para isso, tá certo? Como
se manter, como você vai se manter durante o período que você estiver vivendo no campo. Esses pontos são importantes e você consegue resposta para essas perguntas. Se você vai se dedicar a um tipo de atividade ou outra, de que você vai se manter nos poucos dias de oportunidade que você vai ter para estar no campo. O que você precisa saber para ir viver no campo? O primeiro ponto é saber para onde ir. Tá certo? Esse é um ponto importante. Tem que saber escolher para onde ir. Que tipo de local você vai ser próprio para o que você precisa. Depois, você deve saber com quem ir. Alguém vai com você? Você vai sozinho? A família? Quantas pessoas na família? Outras famílias juntos? Sozinho de tudo, às vezes não é bom. Bom é que tenha pelo menos 1, 2 famílias junto com você. Que não passe de 15 a 20 pessoas o grupo todo. Que seja 2, 3 famílias, mas que não passe de 20 pessoas é a recomendação. Tá certo? Senão fica um aglomerado de gente, já começa a criar um tumulto e a coisa não fica tão agradável como a gente pensa. Outro fator é fazer o que lá no campo? De que você vai viver? Então, há muitas alternativas. No fim, nós vamos dar um toquezinho nesse sentido. Tá certo? E quando ir? Quando é que você planeja ir? Tá certo? Porque, pelo que nós percebemos, nós estamos vivendo numa época que já era para a gente ter ido há muito tempo. Já estamos atrasados. Ellen White diz que no tempo dela, ela já estava clamando para o povo ir para o campo. Imagine agora, então, 100, 120 anos depois. Não é sério? Agora, é interessante você considerar uma coisa. Você deve pensar em ir para o campo, para viver a vida do campo no campo. Porque nós encontramos muitos casos de pessoas que estão indo para o campo, mas para viver a vida da cidade no campo. Isso não atinge o ideal. Se seu plano é esse, infelizmente você está na direção errada. Tá certo? Então, é para ir para o campo, para viver a vida do campo no campo, e não a vida da cidade. Certo? Agora, pensa no seguinte. Algumas vantagens da vida no campo. Além de você se proteger da imoralidade, das doenças, aquilo tudo que eu falei lá no início, tem algumas outras vantagens aqui. Você vai produzir o seu próprio alimento, alimento de qualidade, alimento saudável. Esse é um passo muito forte. Você vai ter a oportunidade de usufruir dos recursos da própria natureza. A luz solar, o exercício que você vai fazer lá na frequente, no seu dia a dia, entendeu? O ar puro, a sua água de qualidade, o repouso, a abstinência, então, todas essas coisas, entendeu? Então, você vai ter esse conjunto de vantagens que vai lhe ser oferecido quando você está vivendo no campo. Então, esse é um ponto que nós não podemos esquecer. Veja as objeções que as pessoas dizem. Primeira objeção que diz o seguinte: mas as minhas rendas irão cair. De que eu vou viver? É a pergunta que fazem. Primeiro passo é o seguinte: as suas rendas vão cair, mas as suas despesas também vão diminuir. Tá certo? Você vai diminuir na energia, você vai diminuir também na água, você vai diminuir no gás, muita coisa você vai produzir, não vai comprar na cidade, tem muita coisa, frutas, hortaliças, você pode produzir a sua mesmo, então já é meio que você vai ter para diminuir. Aí você perguntou, e de que eu vou viver? Você vai viver do que vive qualquer uma pessoa que vive no campo. De que vivem as pessoas no campo? De pomares, de hortaliça, de apicultura, de agricultura. A vida do campo. Disso aí que você vai viver. Então, ou você quer viver no campo, viver no campo com a vida de rendas da cidade, aí fica meio complicado. Outra justificativa que eles dizem, sabe o que dizem? Mas tem que ter alguém para pregar na cidade. Olha que coisa que dizem. Veja, eu vou ler um livro intitulado Mensagens Escolhidas, volume 2, página 358, primeiro parágrafo. Olha aqui que esse livro diz sobre a questão de pregar na cidade. Muita gente está batendo muito em ficar na cidade para pregar na cidade. Quando
parece que a justificativa é outra, tá certo? Olha o que diz aqui. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo de postos avançados, disse o mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus que disse isso, o anjo. Não serão advertidos as cidades, sim, não por o povo de Deus nelas morarem, mas por visitá-las para adverti-lo do que está para sobrevir à terra. Deu para observar? Então, tem que dar mensagem? Tem que dar mensagem. Mas a mensagem não vai ser dada pelo fato da pessoa estar morando na cidade, mas a pessoa vá do campo lá na cidade para as pessoas verem como que é a situação. Deu para ver como que é a situação? Então, ela vai lá, entendeu? Dá a mensagem dos últimos acontecimentos e volta. Não é interessante isso? E a desculpa é que não é que tem que pregar na cidade. Mas vou ler de novo, eu vou ler de novo. Aqui diz o seguinte, olha como que é interessante. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo de pontos avançados, disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? É uma pergunta. Sim, não por o povo de Deus nelas morarem, mas por visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Ficou claro isso aí? Precisa de mais alguma coisa? Está no texto, Mensagens Escolhida, volume 2, página 358, no primeiro parágrafo. E agora? Eu tenho observado que parece que as pessoas que dizem que vão ficar na cidade para morar, para pregar na cidade, são pessoas que estão arranjando uma desculpa para ficar na cidade, quando na verdade, muito delas não estão pregando na cidade coisa nenhuma. É sério, é duro, mas é verdade. Passa para ver, ó. Passa para ver. Muitos dão trabalho, enquanto poucos trabalham. Então, diante dessa situação, eu acho que já dá para a gente ter uma ideiazinha mais ou menos das coisas, tá certo? Então, vamos pensar um pouquinho. Quem não se prepara para a vitória, se prepara para o fracasso. Veja isso aí. O soldado se prepara para a guerra no tempo da paz. Verifica essa. Que interessante. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão confundindo. Ah, mas quando chegar a hora que não puder comprar ou vender, eu vou para a cidade. Eu vou para a roça, melhor dizendo. Então, é equivocado. Você tem que entender a diferença de vida no campo e fuga. Tá certo? Porque vida no campo é o que você pode fazer agora. Então você vai pensar para onde vai, você vai planejar, você vai ver em que você vai, o que você vai plantar, você vai viver no campo. Isso é vida no campo. E é o que você tem que fazer agora, vendo em consideração todos os pontos que nós já falamos. Agora tem um outro fator. A fuga é diferente. Quando chegar a hora de não poder comprar e vender, que apertar o cinto, aí você vai ter que fugir. Na hora de fugir, você não vai escolher para onde você vai. Você vai sair para a porta que estiver aberta. Você vai pular a janela, você vai escapar para onde puder. Isso é importante. Então, pensa um pouquinho. Agora é hora de você sair livre, sair tranquilo, escolher onde morar, fazer o seu pomarzinho, comer das suas coisinhas gostosas, viver tranquilo. Sim, assim, desse jeito. Agora, quando chegar a hora da fuga, aí o negócio vai ser feio. Você vê que a polícia entrou pela porta da cozinha, você sai pela porta da sala. Se entrou pela porta da sala, tu sai pela porta da cozinha e some no mundo. Essa é a situação. Isso aí é fuga. Então, pensa um pouquinho. Não confunde uma coisa. Na hora da fuga não tem escolha. Agora é vida. E você está sendo convidado a viver e tem que ir a bom tempo. Logo, não pode demorar. Vai chegar o caso que você vai querer e já não vai poder. Se quiser, eu vou te dar um conselho. Assista um filme intitulado Vivendo pela Fé e Não pela Visão. Procura no YouTube esse filme e assista.
vai dar uma visãozinha. Meus queridos, observam uma coisa, pessoas que não são pessoas da mensagem do advento, estão divulgando a importância de ir para o campo. Inclusive, eu estive vendo até pessoas não evangélicas, eu estive vendo um padre falando sobre a importância de ir para o campo. Ele não somente mandando se preparar, mas mandando ir para o campo. Se você quiser se resguardar dos problemas que virão sobre o mundo. Além de muitas outras pessoas que não têm princípio religioso. E você que conhece a mensagem do advento, o que está esperando? A coisa fechar e você vai sofrer mais. Lá no campo, quando não puder comprar, você pode arrancar uma raiz de pinho e cozinhar. Lá no campo, quando não puder comprar, você pode arrancar uma espiga de milho e comer. Lá você pode arrancar uma banana, lá você pode pegar uma abóbora. E na cidade, o que você vai fazer? Vai pegar o quê? Lá é tudo, ó, e quando não puder comprar? Como que fica? Entendeu direitinho a nossa preocupação? Nós estamos à sua disposição. Se tiver alguma dificuldade, coloca nos comentários. Vamos levar a sério, vamos aproveitar esse tempo. Não perca tempo não. Agora é a hora de sair. Vamos, não sai precipitado, mas não demora muito para tomar a decisão. Porque senão, até você escolher, até você decidir, chegou a hora e já passou e é tarde demais. Deus tenha misericórdia da igreja dele. Deus tenha misericórdia do povo dele. Deus tenha misericórdia dos sinceros. Se você entendeu essa mensagem, peça sabedoria a Deus e coragem para agir. Leva a sério. O que você diminuir de mordomia, de rendas, de conforto da cidade, você vai ter de segurança no campo. E depois a recompensa da vida eterna, que compensa muito mais. Vamos nos preparar. Eu quero, pela graça de Deus, continuar vivendo em harmonia com a palavra de Deus. Também nesse sentido, até porque eu estive vendo no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, verso 13, diz que a gente tem que vigiar porque a gente não sabe o dia e a hora. E já que você não sabe o dia e a hora, então esteja preparado agora, corre. A Bíblia Sagrada diz, ó, se você estiver no campo, não volte para trás para pegar nada não, ó, para frente. Mas aí já é na hora da fuga, não é na hora da vida no campo. Esse é o ponto. Então, vamos, que Deus toque no seu coração se você tem dificuldade. E se já tocou, então que você agora leva a sério e sai. Vá avante. Aproveite a oportunidade. E, se não, Deus mais uma vez tenha misericórdia. Estamos às suas ordens. Até a próxima semana, quando nós vamos falar sobre a verdade presente e as finanças. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus nos guarde.